Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 1º de julho, há 182 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, e vamos ficar junto com você, te ajudando, te auxiliando, até dia 31 de dezembro, quando você completar o ciclo de ler a Bíblia em um ano. Sim, é possível nós lermos a Bíblia Sagrada em um ano, usando este ano a versão da Bíblia King James 16:11, uma Bíblia extraordinária, sensacional. Eu, se fosse você, adquiria para aumentar o seu conhecimento e você mergulhar nas revelações da Palavra de Deus. Sem perca de tempo, bloco de anotação na mão e caneta. E anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje, dia 1º de julho, 182 dias lendo a Bíblia. No Novo Testamento nós vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 14, anote aí. No Antigo Testamento nós vamos iniciar o livro de 1 Reis, capítulo 1, e Oséias, capítulo 4, do versículo 11 ao capítulo 5, versículo 3. Anotou? Vamos agora à oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Nós vamos meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie, que o Teu Espírito Santo nos conduza na revelação da Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Vamos lá, começar pelo Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia defronte de vós. Logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Trazei-o a mim. E se algum homem vos disser: por que fazer isto? Dizei que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para cá. E eles foram pelo caminho e encontraram um jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns que estavam ali disseram: o que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e ele se assentou neles. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e o espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que os seguiam iam dizendo: Hosana, abençoado é aquele que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém no templo e, olhando ao redor sobre todas as coisas, chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. Chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Ora, era o rei Davi já velho e ferido pelos anos. Melhor, cancela tudo. Livro de 1 Reis, capítulo 1, ok?
Ora, era o rei Davi velho e ferido pelos anos, e eles o cobriram com roupas, mas ele não retinha o calor. Portanto, seus servos lhe disseram: busquem para o rei, o meu senhor, uma jovem virgem, e deixe diante do rei, deixe acalentá-lo, e que ela deite sobre o seu seio, para que o meu senhor, o rei, possa obter calor. Assim todos eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel, e encontraram Abisague, a sunamita, e trouxeram ao rei. A donzela era muito formosa e acalentou o rei, e ministrou a ele, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, exaltou-se, dizendo: eu serei rei. Preparou para si carruagens, cavaleiros, 50 homens para correr diante de si, e o seu pai não lhe havia desagradado em nenhum momento algum ao dizer: por que fizeste assim? Ele também era um homem muito formoso, e sua mãe o deu à luz depois de Absalão. Ele consultou Joabe, o filho de Zerua, e Abaitar, os sacerdotes, e eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e bois, gado gordo, junto à pedra de Zoelete, que fica em Rogel, e chamou todos seus irmãos e os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, o profeta, Benaia, os valentes, e Salomão, seu irmão, ele não o chamou. Porque Natã falou a Betseba, a mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Egite, reina, e Davi nosso Senhor não sabe? Portanto agora vem, rogo-te, deixe-me te dar um conselho, para que possa salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai, achega-te ao rei e diz: Senhor, ó meu rei, não juraste a tua serva, dizendo: certamente Salomão teu filho reinará depois de mim, e que ele se assentará ao seu trono? Por que então Adonias reina? Eis que ali, enquanto tu falares com o rei, eu também virei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E Betsema foi ao rei na câmara, e o rei muito velho, Abisag, a sunamita, ministrava ao rei. E Betseba se curvou, prestou reverência e disse ao rei, e o rei disse: o que tu queres? E ela disse: meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo: certamente Salomão teu filho reinará depois de mim, ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina. Tu, ó rei, meu senhor, não o sabes? Ele matou boi e gado gordo, ovelhas em abundância, chamou todos os filhos do rei, Abaitar, o sacerdote, Joabe, o capitão do exército, mas Salomão teu servo ele não chamou. Tu, ó meu senhor rei, os olhos de todos Israel estão sobre ti, para que tu digas quem se assentará no seu trono, meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, que eu e o meu filho seremos considerados transgressores. Eis que enquanto ele ainda falava com o rei, Natã, o profeta, entrou e encontraram o rei, dizendo: eis aqui Natã, o profeta. Quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face em chão, e Natã disse: ó meu senhor, tu disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porquanto ele desceu neste dia, matou bois, gados, gordo, ovelhas em abundância, chamou todos os filhos do rei, os capitães do exército, Abaitar, o sacerdote,
E eis que eles comem e bebem diante dele, e dizem: Deus salve o rei Adonias. Contudo, eu, teu servo Isadoque, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. Feito isto pelo meu senhor o rei, tu não mostraste para o teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor o rei depois dele? Então o rei Davi disse: chamai Betseba. Ela entrou na presença do rei e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou, dizendo: como vive o Senhor, a quem redimo a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor Deus de Israel, dizendo que certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar, assim desejo fazer neste dia. Então Betseba curvou sua face em chão, prestou reverência ao rei e disse: que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. E Davi disse: chamai Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e eles vieram diante do rei. E o rei disse a eles: tomais convosco os servos do vosso senhor, fazei com que Salomão, meu filho, monte sobre a minha própria mula, e o fazer descer até Giom. E Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiu-o ali rei sobre Israel. Tocareis a trombeta e dizei: salve o rei Salomão. Deus salve o rei Salomão. Então subireis depois dele, para que ele possa vir e se assentar no meu trono, porque ele será rei em meu lugar. Eu tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei, dizendo: amém. Assim digo o rei também, o meu senhor Deus, o rei do meu senhor. Como o Senhor tem estado com o meu senhor, o rei, assim também esteja com Salomão, e faça do seu trono maior do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Assim desceram Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, fizeram com que Salomão montasse a mula do rei e o trouxeram para Giom. Zadoque, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. Eles assopraram a trombeta e todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flauta, se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. Adonias e todos os convidados que estavam ouviram quando haviam terminado de comer, e enquanto Joabe ouviu o som da trombeta, disse: por que este barulho e tumulto na cidade? Enquanto ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abaitar, o sacerdote, e Adonias, e disse a ele: entra, porquanto és um homem valente e traz boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: verdadeiramente o meu senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou a eles Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, e eles fizeram com que ele montassem a mula do rei. Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom, e eles subiram de lá exaltantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes. Salomão também se assenta no trono do reino. Além disso, os servos de Davi vieram bendizer o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Deus
Faça o nome de Salomão melhor que o seu nome, faça o seu trono maior que o seu trono. E o rei curvou-se sobre a cama. E também disse o rei: bendito seja o Deus de Israel, o qual concedeu para se assentar no meu trono nesse dia, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo, se levantaram e se foram, cada qual pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão, se levantou e se foi, e se agarrou aos chifres do altar. Encontraram a Salomão e contaram a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme o rei Salomão. Por quê? Eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: o rei Salomão jure a mim hoje que não matará o seu servo pela espada. E Salomão disse: se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele for encontrada iniquidade, ele morrerá. Assim o rei Salomão mandou, e o fizeram descer do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, e Salomão disse: vai para a tua casa. Oséias capítulo 4, do versículo 11 ao capítulo 5, versículo 3. A prostituição e o vinho e o mosto levaram para longe o coração. O meu povo pede conselho para suas madeiras, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da prostituição os conduziu ao erro, e fornicaram apartando-se do vosso Deus. Sacrificaram sobre o cume dos montes e queimaram incenso sobre as colinas, debaixo do carvalho, do álamo, do alomeiro, porque a sua sombra é boa. Por isto vossas filhas se prostituem e as vossas esposas cometem adultério. Eu não punirei vossas filhas quando cometerem a prostituição, nem as vossas esposas quando cometerem adultério, porque elas mesmas se desviam com prostitutas e sacrificam com meretrizes. Portanto, o povo que não tem entendimento cairá. Embora tu, ó Israel, te prostituas, contudo não se faça culpado Judá. Não venhas a Gilgal, e nem subas a Bet-Aven, nem jureis: o Senhor vive. Porque Israel se desviou como uma novilha indomável. Agora o Senhor os alimentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida é amarga, eles cometeram prostituição continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento aprendeu em suas casas, e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é para vós. Portanto, fostes armadilha para Mispa, e rede estendida sobre o Tabor. E os revoltados se aprofundaram na matança, embora eu tenha repreendido todos eles. Eu conheço Efraim e Israel, não está escondido em mim. Agora, pois, ó Efraim, cometeste prostituição, e Israel está contaminado. Finalizamos a leitura da Bíblia do dia de hoje. Você acompanhou aí uma leitura um tanto quanto extensa, exaustiva, mas muito importante para nós compreendermos, para você vir criando o entendimento da narrativa bíblica acerca de Jesus, quando ele vai entrar em Jerusalém, os acontecimentos que agora começarão a acontecer até a sua crucificação e ressurreição, ok? E no Antigo Testamento, como Davi entregou o trono a Salomão, e ali o pecado e depois futuramente o perdão de Deus ao seu povo, o povo de Israel que tinha se afastado dos seus caminhos. Vamos agora orar. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero fazer a oração da fé. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero apresentar agora o teu filho, a tua filha que está neste momento orando comigo, o teu filho que está clamando acerca de um milagre. Ele tem apresentado orações
súplicas, às vezes, Pai, gemidos onde não há palavras para Ele falar. Mas eu sei que o Senhor tem ouvido, o Senhor tem esquadrinhado o seu coração, meu Deus, desta pessoa, deste irmão que está orando agora, em prantos, em prol do seu milagre. Deus, eu não sei o que ele necessita, eu não sei qual é o pedido, mas Tu é onisciente, sabe de todas as coisas. Tu és onipotente, tem todo o poder, e Tu é onipresente, está em todos os lugares. Deus, opere o milagre na vida desta pessoa. Dá, Senhor, solução a este problema. Senhor, se é uma enfermidade mortal que não tenha cura, nós acreditamos no Deus da cura. Se é assim a tua vontade de curar, para operar, para glorificar o nome do Teu Filho Jesus nesta cura, cura-o para a glória do Teu nome. Covid, AIDS, câncer, nós repreendemos no poder do nome de Jesus, meu Pai. Senhor, se é uma porta, Pai, de emprego que o Teu Filho está precisando, a empresa que está falindo no meio desta crise, Tu és o Deus que o homem sonha e o Senhor realiza. O Senhor tem dado sonhos para o Teu Filho, projetos para o Teu Filho, ideias para os Teus filhos serem abençoados. Satanás está revoltado, meu Pai, querendo destruí-los, destruir os Teus sonhos que o Senhor deu para o Teu Filho, os projetos que o Senhor deu para os Teus filhos, mas destrua todos os intentos de Satanás, todos os laços do diabo, destrua, quebra, meu Pai, no nome de Jesus. Prospera o Teu Filho, abre uma porta, Senhor, de escape para o Teu Filho e para a Tua filha. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós bendizemos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém? Assim, finalizamos aqui mais um dia sensacional, extraordinário, onde que Deus vai operar milagres e maravilhas na tua vida. Voltaremos amanhã, se assim Deus quiser. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, no nome de Jesus.